Bom dia, irmãos e amigos. Estamos aqui para mais um Desperta Colonial. Eu me chamo Tainá, para aqueles que não me conhecem. Antigamente, na antiguidade, não se assinava um nome para poder fechar um contrato. Eles então encenavam a maldição que ambos os lados passariam se alguém descumprisse a aliança que foi feita. Então acontecia assim: um homem partia, por exemplo, um animal ao meio, encaminhava entre as partes dos animais, no meio da parte dos animais, dizendo mais ou menos assim: se eu desobedecer essa aliança, que eu morra, como aconteceu com este animal. Foi exatamente isso que Deus fez quando fez a aliança com Abraão. Ele passou entre os animais que estavam mortos. Essa história a gente pode ver em Gênesis 15, mais precisamente no versículo 17, que vai narrar a aliança que Deus fez com Abraão. Continuando então os nossos textos de Romanos, hoje nós vamos ler e meditar no capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 29. Então eu vou ler Romanos, do capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 29, que diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Versículo 29. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É interessante a gente poder observar que nesse trecho, o que Paulo está querendo dizer basicamente se resume em uma única frase, que diz assim: o verdadeiro cristianismo traz mudanças interiores. Eu quero repetir essa frase para a gente poder gravar o que Paulo está querendo dizer nesse trecho. O verdadeiro cristianismo traz mudanças interiores no nosso coração. Então, a gente, ao notar esse texto, nós podemos observar que existe dois lados aqui. De um lado, os judeus, que têm orgulho de terem sido circuncidados quando eram pequenos, e de um outro lado, Paulo repreendendo esse povo judeu, porque eles não compreendem de fato o que significa essa circuncisão. É nisso que nós vamos conversar hoje. Então, falando sobre o primeiro lado, o orgulho que o povo judeu tinha da circuncisão. Isso está lá nos versículos 25 a 27. Então, no versículo 25, nós vemos que a circuncisão para o povo judeu era um marco da aliança com Deus. E isso foi algo que tornou grande orgulho para o povo judeu. Eles tinham orgulho de ter sido circuncidado, porque a circuncisão era feita assim um corte, de modo íntimo, pessoal, bem delicado, para poder mostrar que eles pertenciam, faziam parte da aliança com Deus. Então era necessário ser circuncidado como um sinal, e esse sinal era de pertencimento, simbolizava pertencimento. E se houvesse quebra da aliança, ele seria extirpado da convivência, da vida e do próprio Deus. Então, o povo judeu, ele se orgulhava disso. Eles diziam já ser pertencentes à família de Deus porque eles possuíam esse sinal. O problema é que eles não compreendiam de fato qual era a importância que isso tinha para Deus, qual era a importância disso. Eles nem sequer guardavam a lei, assim como Deus orientou para os seus antepassados: guardem a lei, lembre-se da lei. Eles eram moralistas. O moralista procura esconder o pecado no coração.
E o resultado disso, ele é devastador, porque ele desonra a Deus. Quando as pessoas se vangloriam de guardar a lei, além delas infringirem a própria lei, elas são incapazes de enxergar de fato o que elas estão fazendo. Os moralistas, eles são pessoas religiosas, pessoas presunçosas, super sensíveis, críticos, né, que a gente já conversou, ansiosos. Então, quando as pessoas de fora, que não são religiosas, olham para o Deus que os moralistas servem, eles afirmam que não gostam desse Deus, porque eles não conseguem ver o Deus que nós servimos de fato. E é isso que Paulo vai falar nos versículos 23 e 24, que eles, dessa forma, esses moralistas, eles estão blasfemando contra Deus. E hoje em dia nós podemos enxergar isso se nós parafrasearmos esse trecho. Quando alguém, por exemplo, deposita sua fé no fato de ser, por exemplo, um membro da igreja, de pertencer ao povo de Deus. Não importa se, não importa no caso se você é membro de uma igreja ou se você foi batizado. Isso só vai ter valor, só vai valer alguma coisa se houver transformação de verdade na sua vida, de dentro para fora. Isso é uma obra sobrenatural, não é uma obra humana, não é feita por nós. Então nós devemos tomar cuidado para não confiar somente no cristianismo e não confiarmos em Cristo de fato. Ou seja, nós temos um entendimento intelectual do Evangelho, mas a gente não tem mudança alguma dentro do nosso coração. E aí, às vezes, começa a discutir dentro da própria igreja. Existem pessoas que dentro da própria comunidade, assim, começam a discutir por pensar doutrinariamente de forma diferente. Arminianismo de um lado, do outro lado calvinismo, ou às vezes, se um cristão vai passar ou não pela tribulação. E nós nos esquecemos de viver o evangelho de fato. Cuidado com essas brigas que a gente tem às vezes teológicas, por brigar às vezes por uma doutrina, qual é a doutrina mais correta, e de nós acabamos não buscando a Deus de verdade. Nós precisamos pensar, a comunidade da nossa igreja, ela é atraente para o povo? Será que nós, de forma individual, cada um de nós temos atraído as pessoas? Será que nós somos humildes? Será que nós demonstramos amor ao nosso próximo, a graça? Nós evidenciamos isso tudo para as pessoas? Será que nós temos atraído pessoas para Deus? A gente precisa pensar nessas coisas. Bom, e assim, do outro lado, nós enxergamos Paulo, onde ele exorta o povo judeu por não compreender o significado dessa circuncisão. Então, Paulo, ele está dizendo exatamente nos versículos 28 e 29, nesses dois últimos versículos, basicamente assim, que é melhor ser um crente não batizado do que um descrente batizado. Porque o povo judeu, eles não compreendiam a importância do sinal da circuncisão. E por isso que Paulo, ele vai exortar eles a circuncidarem o coração deles. O coração circuncidado, ele significa ter uma vida de oração. Uma vida de oração por obrigação, mas por amor, entregue ao Senhor. Porque temos noção da presença de Deus, da bondade de Deus. Não é algo feito simplesmente de fora. É algo que a gente não pode fazer por nós mesmos. Precisamos derramar diante de Deus. E assim como nós mencionamos como foi feita a aliança, como era feita e a aliança que Deus fez com Abraão, como não houve cumprimento dessa aliança, Jesus, ele foi circuncidado na cruz. A morte de Jesus o deixou extirpado, abandonado pelo Pai, cortado dele. Jesus carregou sobre si toda a maldição da quebra da aliança que o povo de Deus fez. Ele sofreu a maldição por quem infringiu toda a lei. E se nós estamos em Cristo,
nós somos circuncidados com ele. É isso que Colossenses vai dizer no capítulo 2, versículo 11. Deus, nós não precisamos nos preocupar, pois ele vê em nós como objetos de adoração, porque nós estamos em Cristo. O Pai, ele consegue enxergar beleza em nós. É por meio do Espírito em nós que nós conseguimos a circuncisão do Filho de Deus. Será que nós temos feito mudanças no nosso coração? Será que nós temos sido humildes uns com os outros e para com o mundo? Será que nós temos atraído pessoas para a nossa comunidade cristã? Nós precisamos pensar nessas coisas, porque uma vez, quando nós cremos em Cristo, no seu sacrifício na cruz, vivendo para glorificar a Deus e buscar ser a imagem do Filho de Deus, haverá mudanças dentro dos nossos corações. Nós precisamos reconhecer que essa mudança ela deve ser primeiramente dentro do nosso coração. E ela só é feita por causa de Cristo, não é por causa de nós. Nós devemos aprender a ser apenas facilitadores de Deus. Sermos como ferramentas nas mãos de Deus. E não querer controlar a nossa vida, querer ser controladores. Porque assim, se nós conseguirmos ser cristãos, assim nós vamos conseguir ser cristãos humildes, que exalam Cristo, que aproxima pessoas de Deus. Que sejamos assim, pessoas que se entregam ao Senhor, que haja transformação dentro do nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe. Um ótimo sábado.